Capítulo 1378 O Mundo do Manual Celestial. Continente céu profundo, cidade nuvem flutuante. Xiao Lai era alguém que valorizava o passado e ainda estava acostumado a ficar com a família Xiao na cidade nuvem flutuante. Yunti aparecia de vez em quando e ficava por alguns dias. Este lugar era seu pequeno pátio, tinha inúmeras lembranças para ele e Xiao Lingti. Suas experiências no reino dos deuses já pareciam uma lembrança distante, mas há mais de uma década que passou ao lado de Xiao Lingti ainda brilhava em sua mente como se fosse ontem. O mestre disse que suas profundas veias são extremamente estranhas e que são completamente diferentes das profundas veias de uma pessoa normal. Isso também significa que não poderemos usar métodos normais para repará-las. Durante esse período, ele consultou muitos livros de medicina, mas não conseguiu encontrar nada. Porém, não precisa ficar muito preocupado. O mestre costuma falar que não há doença neste mundo que não pode ser tratada, mas simplesmente ainda não encontramos um método de tratamento. Solinger estava esperando Yunchei. Depois que ele terminou de tomar seu banho medicinal, ela disse essas coisas com uma voz suave enquanto ajudava ele a vestir suas roupas. Yunchei sacudiu a cabeça e riu enquanto falava. Diga a ele que realmente não estou incomodado com isso e que ele não precisa se esforçar tanto para me ajudar. Solinger deu uma risadinha e respondeu. Não é como se você não conhecesse o temperamento do mestre, não é? Ele ama a medicina ao ponto de ser até insensato, então, quando finalmente encontra um problema raro e difícil de solucionar, ele fica ainda mais focado. Você não precisa ser tão pessimista, o mestre é tão incrível, talvez. Não, isso não está correto, ele com certeza conseguirá encontrar um meio. Man, você está certa. Yunti acenou com a cabeça, mas ele não falou mais nada. Ele sabia muito bem que uma existência como as profundas veias do deus herege não poderia ser despertada com meios convencionais. As mãos de Solinger ficaram no peito dele, mesmo depois de ter ajudado a se vestir. Então ela levantou levemente o seu rosto delicado para olhar para Yunti, que estava bem na sua frente. Os olhos dela ficaram cada vez mais enevoados e desamparados. Seu corpo delicado se inclinou para a frente, com ela se flexionando suavemente para encostar no peito dele. O fato de você poder estar aqui ao meu lado, são e salvo, é algo realmente bom. Seus lindos olhos se fecharam enquanto ela falava baixinho. Durante esse tempo eu fiquei com muito medo. Yunti estendeu a mão para abraçá-la enquanto pedia desculpas. Eu sei que com certeza devo ter deixado todos preocupados durante os 4 anos em que estive no reino dos deuses. Você não sabia, mas... Solinger balançou a cabeça enquanto estava nos braços dele no dia que você partiu. A irmã mais velha Lingti desmaiou por um tempo e, depois disso, desmaiava de vez em quando. Às vezes uma vez por mês, às vezes quase diariamente. O quê? Yunti franziu as sobrancelhas. Lingti, ela. Por que ninguém me falou sobre isso? Solinger confortou Yunti acariciando o peito dele suavemente, enquanto sorria de leve. Ela estava com medo de que você ficasse preocupado, então não permitiu que ninguém falasse. Além disso, desde que você voltou, ela não desmaiou mais, e foi só por isso que eu me atrevi a mencionar o assunto. Yunti ficou em silêncio. Era óbvio que ela estava muito preocupada com você. Além disso, toda vez que ela desmaiava, ela tinha um pesadelo. E mais, era o mesmo pesadelo, e toda vez que ela acordava, era também porque tinha se assustado com a mesma coisa. Que pesadelo? Perguntou Yunti inconscientemente. Ela disse que sonhava que você estava coberto de sangue em um mundo cheio de luz estelar e que seu corpo estava todo esburacado, e no final,
você se transformou em cinzas e uma massa de chamas escarlate, disse Solinger suavemente. Yunche estava são e salvo na frente dela, então era natural falar sobre essa cena com tanta calma, coisa essa que ela sequer podia suportar imaginar antes. Yunche ficou extremamente chocado. Durante esse tempo, ela ficou com muito medo. Mesmo que eu tenha a confortado falando que sonhos não são reais, eu também estava ficando com medo. Muito tempo passou e ela não ouviu uma resposta de Yunche. Se ela levantasse a cabeça nesse momento, descobriria que os olhos dele estavam brancos de tanto espanto. Foi só depois de um longo período de tempo que ele finalmente recuperou os sentidos e disse enquanto sorria: todos esses sonhos são naturalmente falsos. Não se preocupe, garanto que irei me comportar e ser honesto a partir de agora. Ninguém precisa se preocupar mais comigo. Luz estelar. Coberto de sangue. Todo esburacado. Chamas escarlate. Transformando-se em cinzas. Uma coincidência, com certeza foi uma coincidência. Onde Lingxi está? Perguntou ele quase inconscientemente. Solinger se afastou do abraço dele, uma luz provocante e travessa brilhando em seus lindos olhos. Eu pedi para ela me ajudar com seu banho medicinal, mas ela fugiu. Muito antes de você partir para o reino dos deuses, o vovô Xiao já reconheceu o relacionamento de vocês dois, mas você ainda não fez nada, mesmo agora. Isso com certeza não parece com você, e você sabe disso. Yunche ficou com uma expressão um pouco envergonhada e ele falou com uma voz meio tímida. Lingxi e eu crescemos juntos, então estamos muito familiarizados um com o outro, não é fácil fazer algo com ela. Você é tão protetor com ela, mas é tão ruim com o resto de nós. Solinger fez beicinho enquanto voltava seus lindos olhos para ele. Será que você está com medo do que o vovô Xiao pode pensar? Yunche acenou com a cabeça e admitiu o argumento. Talvez. Hehe. Solinger sorriu. No momento, o vovô Xiao está ocupado brincando com Yungan todos os dias, ele não tem tempo para se preocupar com vocês. E pelo que você sabe, ele pode estar esperando ansiosamente pelo momento em que a grande irmã Lingxi dará à luz a um neto para ele, cedo ou tarde. Os olhos dela de repente brilharam neste momento. Você quer que eu prepare algum remédio para você? Não, 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 não. Yunche acenou com as mãos, todo agitado. Eu vou fazer isso sozinho, sozinho. Depois que ele saiu do pátio, as sobrancelhas de Yunche afundaram um pouco enquanto ele mergulhava em pensamentos profundos. Aquele sonho de Xiao Lingxi. Aquele pesadelo começou desde o dia em que ele partiu para o reino dos deuses. O que significava que tudo começou há 4 anos e ela continuou sonhando com o mesmo pesadelo por 4 anos inteiros. Ela desmaiou todas as vezes quando teve esse pesadelo, e até Solinger não sabia o motivo dos desmaios. Além disso, o sonho que Solinger descreveu com algumas poucas palavras. Surpreendentemente, descreveu o exato local onde ele morreu e também como ele morreu. Descreveu exatamente como o Nirvana de fogo tinha acontecido após sua morte. Ele sentiu uma vaga estranheza indescritível. Mas ele era a pessoa que melhor entendia Xiao Lingxi neste mundo. Ele a acompanhava desde o dia em que ela nasceu e os dois cresceram juntos. A personalidade e temperamento dela eram puros e frágeis, seu talento do profundo era medíocre e ela também não tinha qualquer objetivo ou desejo em relação ao profundo. Entre as mulheres ao lado de Yunche, não importava se era em aptidão natural, cultivo, aparência, origem ou status, ela era a mais comum de todas.
O ponto insubstituível entre eles é que eram próximos desde a infância e que tinham crescido juntos e possuíam sentimentos um pelo outro que jamais poderiam ser apagados. Além de ser uma completa coincidência, não havia nada mais que poderia explicar isso. No entanto, se ele tivesse que pensar em algo em comum. Nesse momento, os passos de Yunche pararam e, de repente, ele pensou naquela peça misteriosa de jade preta que ele tinha recuperado do corpo do soberano diabo do massacre lunar. Naquele tempo, não importa se era ele ou Jasmine, aquela peça de jade preto não respondia a nada que tentassem ou a qualquer poder que tentassem inserir nele. No entanto, provocava uma reação bizarra sempre que Xiao Lingshi se aproximava, fazendo com que fileiras de palavras incomparavelmente bizarras aparecessem no ar. Yunchi não entendia as palavras, mas Xiao Lingshi conseguia entender cada uma delas. O que era ainda mais bizarro do que isso era que ela mesma não tinha ideia de por que reconhecia e entendia aquelas palavras, já que nunca tinha visto nada parecido antes, mas podia entendê-las naturalmente. Ela chamou aquele agrupamento de palavras de Manual Celestial Desafiador de Mundos e traduziu e leu todas as palavras para ele. Aquelas palavras pareciam ser um tipo de escritura, mas também um tipo de fórmula perdida. Além disso, elas foram repentinamente encerradas, então ficava claro que não era algo completo. Ele tinha dado essa explicação para Xiao Lingshi naquele momento. A explicação dele era que possivelmente aquele pedaço de jade preto tinha uma energia espiritual muito forte que era compatível com a aura dela, permitindo que ela reconhecesse essas palavras que forma usadas apenas para confortar Xiao Lingshi, usadas para dissipar o pânico que ela sentiu na época por não saber o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, ele também disse isso para explicar para si mesmo. No entanto, essas era uma explicação forçada na qual sequer ele acreditava. Mas, além disso, ele não conseguia pensar em mais nada. Enquanto ele pensava silenciosamente nisso, a escritura que Xiao Lingshi tinha traduzido para ele, e que ele tinha decorado, subitamente flutuou em sua mente. No começo do universo primordial, o começo do caos primordial, não havia ordem no universo, nem separação entre luz e escuridão. A lei celestial era o vínculo que mantinha o poder de origem do universo unido. Nesse momento, os passos de Yunchi pararam de repente. A partir de certo momento, um momento que Yunchi não tinha sentido, as escrituras do Manual Celestial Desafiador de Mundos que apareceram em sua mente começaram a ressoar como os toques de um grande sino que abalou seu coração e alma com cada palavra. Estéril na primeira era, sem limites depois de sem iras e florescendo infinitamente após miríades. As estrelas formaram o universo, o céu caído formou os reinos. Tudo o que foi extraordinário estava em oposição, toda prosperidade não passou de mera ilusão. Cada palavra ressoava no mar de sua alma como os sons estrondosos de um sino celestial. Elas também abriram uma imensidão que vinha de uma época distante. Uma vontade de santidade e outra de profanidade. Todos os desejos são iguais a nada. Ira é pecado, inveja é pecado, luxúria é pecado, cobiça é pecado, preguiça é pecado. Fim de tudo o que está vivo e lar de toda a criação. Os olhos de Yunchi ficaram inexpressivos enquanto o mundo em sua visão ficava cada vez mais escuro antes de desaparecer por completo. Sua visão ficou completamente em branco antes de se transformar em uma escuridão ilimitada. Apenas as palavras do Manual Celestial permaneceram, palavras que ressoavam em seu mundo, como os sons de um gigantesco e antigo sino. A porta do pátio foi aberta e Xiao Lingshi, toda vestida de verde, entrou com passos leves. Ao ver Yunchi, arqueou suas sobrancelhas. Pequeno Che, porque você está sozinho, onde está Ling'er? No entanto,
Ela não recebeu nenhuma resposta de Yun-che. Ele estava de frente para ela e ele não estava a mais do que alguns passos dela, mas ele não reagiu com sua aparição, nem respondeu às palavras ditas. Ele estava simplesmente olhando para frente com um olhar vidrado, olhos que careciam de qualquer foco ou expressão. E Xiao Lingchi soltou um leve grito de surpresa. Ela pensou que Yun-che estava a provocando, então pulou para frente e cutucou seu corpo de leve. Pequeno Che. Ah! Ele não havia reagido ao seu toque. Em vez disso, simplesmente caiu para trás como se fosse um pedaço de pau. Ela soltou um grito de alarme enquanto corria com pressa para apoiá-lo. Pequeno Che. O que você tem? Pequeno Che. Ela gritou de novo, mas Yun-che ainda continuava atordoado. Ele não reagiu a nenhuma de suas ações, mantendo o olhar vidrado o tempo todo. Era como se tivesse perdido a sua alma. Xiao Lingchi começou a entrar em pânico, mas nesse momento Feng Xian'er desceu dos céus como se fosse um raio. Ela o apoiou ajudando Xiao Lingchi enquanto dizia: Jovem mestre, o que há de errado com você? Ling'er. Rápido, busque Ling'er. Disse Lingchi com uma voz alarmada. A moradia da família Xiao não era lá muito grande, então Su Ling'er também devia estar muito perto deles. Como Xiao Lingchi estava gritando alarmada, ela já estava correndo, não era preciso ser chamada por Feng Xian'er. Depois de apoiarem Yun-che, Su Ling'er bateu um dedo no peito de Yun-che. Profunda energia circulou rapidamente por todo o corpo de Yun-che, mas não encontrou nada de anormal. Depois de refletir a respeito da situação por um breve momento, ela repentinamente pegou uma jade de transmissão de som e enviou uma transmissão de som para Feng Shuier. Irmã Shuier, venha rapidamente para a casa da família Xiao, há algo de errado com o grande irmão Yun-che. Após algumas breves respirações, a imagem de Feng Shuier apareceu na casa da família Xiao. Após um flash de luz vermelha, ela apareceu bem na frente deles. Depois que ela examinou a condição de Yun-che por um tempo, os lábios rosados de Feng Shuier se abriram levemente e uma expressão confusa surgiu em seu rosto. Ela olhou para Xiao Lingchi e as duas viram uma expressão de descrença em seu rosto. O que está acontecendo com o pequeno Che? Exatamente o que está acontecendo? Disse Xiao Lingchi com uma voz ansiosa, lágrimas começavam a encher seus olhos. Grande irmão Yun, ele parece ter entrado em um estado de iluminação, disse Feng Shuier com alguma hesitação. Ah! Xiao Lingchi ficou surpresa com essas palavras. Iluminação. Uma expressão semelhante à descrença apareceu no rosto de Feng Xian'er. Mas o jovem mestre já não tem mais profunda força, e até suas profundas veias estão. Então, como ele poderia ter entrado em um estado de iluminação? Isso realmente é incomum, disse Su Ling'er enquanto suas delicadas sobrancelhas se uniam. Porém, sua condição mental realmente entrou em um estado de iluminação que normalmente só é visto dentro do profundo. Depois que terminou de falar, ela lançou um olhar reconfortante para Xiao Lingchi. Embora possa ser um pouco estranho, não importa se é a condição do corpo dele ou do coração e alma, tudo está completamente normal. Então não precisa se preocupar, basta esperar que ele desperte e tudo ficará bem. Como a iluminação servia como o lugar onde o caminho do profundo podia ser melhor compreendido, era algo que não podia ser procurado, só poderia ser encontrado, e por sorte. No entanto, sem profunda força, e mesmo sem profundas veias, naturalmente não havia lugar algum no profundo caminho, então como alguém poderia entrar nesse estado de iluminação? No entanto, o atual Yun-che realmente tinha entrado em um estado de iluminação. Além disso,
Era um estado de iluminação incomparavelmente bizarro.